Fala galera, vamos corrigir aqui o Estudando para o Paz, terceiro ano, tá? Opção número 1, qual obra não pertence às seleções de obra do Paz da terceira etapa do Paz, subprograma 2018-2020? Cálice, de Gilberto Gil, né? Lê Cálice, né? O objetivo de calar, né? O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Essas palavras estrangeiras, tá? Eu vou pular todas. Maldito cromossomo de Pitt, a exceção à regra. Então fica aí O Pequeno Príncipe, um bom livro, tá? Mas não faz parte do Paz. Pequeno Príncipe. Qual a obra pertence à seleção de obras da terceira etapa do subprograma 2018-2020? Então tem aí 3 que não pertencem, né? Claro, Harry Potter não pertence. O Tempo e o Vento, também um ótimo livro, né? Mas não pertence. De Quem é a Culpa, da Marília Mendonça, uma boa música, mas não pertence. Ficamos aí com Dona de Mim, Isa. Qual obra não pertence à seleção de obras do país terceira etapa? Então, qual não pertence, né? Então, as outras pertencem. Então, essa primeira aqui é uma obra do Picasso. A segunda, Morro de Favela, né? A terceira e a quarta são da Santa Ceia, tá? Então essa Santa Ceia aqui aparece muito nos quadros, né? Aparece muito nas casas das pessoas, tá? Foi uma obra muito famosa, mas o que eles escolheram para o Paz foi essa aqui, Santa Ceia Moderna, tá? Então vamos ficar aí como essa daqui não pertence à obra do Paz, ok? A próxima, analise as obras do Paz e indique a obra de autorretrato da fronteira do México e dos Estados Unidos de Frida Kahlo, né? Então Frida Kahlo entre o México e os Estados Unidos, isso daqui, né? Símbolos característicos, ele bandeira dos Estados Unidos, né? Então logo essa aqui do Guevara, também obra do Paz, não faz parte, Guevara vivo ou morto. Esse aqui, né, é a obra Meteoro, fica no Palácio do Itamaraty, também faz parte da obra do Paz. E a última, Ritmo de Outono, né? Um quadro gigantesco que o cara fez com bastante tinta, interessante esse quadro. E faz parte do Paz, mas o que ele pediu lá foi a obra da Frida Kahlo, o autorretrato dela, né? Analise as obras do Paz terceira etapa e indique a obra Mestiço, de Portinari, de 1934. Então esse daqui do soldado, né? Autorretrato com um soldado, né, branco, claro que não é mestiço, né? Essa daqui, Ponto de Encontro, também lá no Palácio do Itamaraty, que fica bem no hall de entrada, né, para se encontrar, né, como o nome diz da obra, né, Ponto de Encontro. Esse cara mestiço é o mestiço, né? E de novo a Santa Ceia aí também todas as obras do Paz, tá? Só que ele pediu o do mestiço. Essas aí são tranquilas de fazer. Vamos para a parte difícil do Paz, que é a parte de matemática, tá? Então ele deu um quadrozinho aqui no mapa das cercâneas do Porto de Nova York, mostrando mostrado anteriormente, foi inserido um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x, 0, y, com a Estátua da Liberdade posicionada na origem, no ponto 00, né, do sistema. Então você tem o eixo x e o eixo y, no 00 você tem a Estátua da Liberdade. Na tabela a seguir, acrescentam-se coordenadas de algum ponto destacado no mapa. Aí tem lá os pontos A, B, C, D, E, F. E marcados os pontos, né, ele vai fazer algumas perguntas a partir deles, né? E alguns pontos não tem, né? Tem o M e o vírgula 4, Z e W. Então vamos lá. Primeira pergunta, né? O triângulo formado por Ellis Land, Blackstone Island e pela Estátua da Liberdade é um triângulo na origem 0. Né? Então vamos lá. Vamos ver aqui, né? Tem aqui. Então aqui seria um triângulo retângulo, né? Mas ele pediu qual?
o triângulo formado por Ellis Land. Ellis Land é a letra A, aqui. E Blackton. Blackton, letra B. Letra B aqui, né? Então seria um triângulo mais ou menos assim, né? E ele ficaria retângulo se não fosse na origem. Então, como é na origem, ele não vai ficar retângulo, né? Deixa eu tentar fazer ele aqui de novo, ó. Ele ficaria assim, né? Voltava e fazia assim. Então não é um triângulo retângulo. A opção está errada, né? Então você vai escolher lá errado. O outro, né? Considerando dois barcos idênticos que partem em direção à Estátua da Liberdade com a mesma velocidade, um de Ellis Land e outro de Governor's Land. Então vamos procurar lá. Ellis Land e Governor's Land. Ellis Land A, Governor's Land C. Então de A e de C. Nessa situação, o tempo gasto pelo barco que partiu de Ellis Land para chegar ao destino é maior que a metade, né? Então, maior que a metade. Então, tem que pegar o negócio e ver se é a metade dele, né? Do tempo gasto pelo barco que partiu de Governor's Land. Então, vamos ver aqui, né? Metade do Governor's Land. Então, vamos pegar primeiro aqui, né? Deixa eu pegar aqui o pincel. Então tá aqui, ó, Governor's Land, letra C, e o outro, né, Ellis Land. Governor's Land, a letra C aqui, ó, daqui até aqui, nem precisa fazer muita conta, né, aqui é o ponto 4. Do 4 até o 0, você tem 4, né, 4 unidades de medida aí, né, 4 quilômetros, vamos dizer assim, né. Agora, o do Ellis Land, a gente tem um problema, ó, porque ele fica na posição 1 meio e 2, né. Então, para x, ele é 1 meio. Então, 4 aqui vai ser o 2, 1 sobre 2 vai estar aqui, né? 1 sobre 2 e o outro é o 2, né? 1, 2, vamos botar aqui, né? Então, a posição A está aqui, né? Um pouquinho mais afastado da origem, né? Então, vai ficar um triângulozinho mais ou menos assim, ó. Não, assim não. Deixa eu fazer o triângulo ao contrário, né? Vai ficar um triângulo assim. É assim mesmo, né? Sobe um pouquinho, vem um pouquinho. Essa parte de baixo é 1 sobre 2. Essa parte aqui é 2. E ele quer saber essa distância aqui, né? Daqui até aqui. É teorema de Pitágoras, né? A distância D é igual a mais B, né? Todo mundo ao quadrado. Então vai ficar que a distância é igual a 1 meio ao quadrado mais 2 ao quadrado. E isso vai ficar 1 quarto mais 4, tá? Vou tirar o MMC, tá? Vou apagar aqui, começar de novo. Vou tirar o MMC. Aí a gente tinha que a distância era igual a 1 quarto sobre 1 quarto mais 4, né? Tirando o MMC de 4 e 1 dá 4. Então vai ficar 1 mais 16, que dá 17, né? Então vai dar 17 sobre 4. Ok? 17 sobre 4. 16 dividido por 4 vai dar 4, né? E 17 dividido por 4 vai dar aproximadamente, né? 4,2, né? E lembrando que a distância está ao quadrado, né? Então a distância vai ser a raiz de 4,2. Ok? A raiz de 4 a gente sabe que é 2. Só que não é a raiz de 4 que ele está falando, é 4, alguma coisa. Então a gente pode dizer que a distância, né, é um pouquinho maior do que 2. Vamos voltar lá para a pergunta, né? Então essa distância aqui é um pouquinho maior que 2, a outra distância é 4, né? E como ele pergunta, ele vai perguntar lá, ó, para chegar ao destino é maior que a metade? A metade de 4 é 2, então é maior, né? Então, certinho, ok? Essa pergunta aqui é mais capciosa, né?
Essa mais trabalhosa, essa daqui é mais capciosa, né? Se o museu of Render estiver sobre a reta que contém os pontos A e B, então, né? A e B, né? Vamos lá no A e B. A e B, 1 meio, 2, menos 2 e 2 terços, né? Então, é como se ele tivesse aqui, ó, A e B, né? Deixa eu pegar aqui a reguinha. A e B. Ele pode estar em qualquer lugar do ponto, né? Inclusive em cima do ponto. Eu fiz a conta em cima do ponto, né? Porque se ele é um Z e um W que precisa estar na reta, e o B e o A estão na reta, você pode pegar o B, pode pegar o A, pode pegar um ponto, fazer a função da reta e pegar outros vários pontos, né? E a pergunta que ele faz é a seguinte, né? Vou decorar aqui, ó. 1 meio e 2, tá? Vamos lá. Então a gente decorou lá 1 meio e 2. 1 sobre 2 e 2. Né? E lá em cima ele não falou, né? Deixa eu pegar lá de novo. Aqui, ó. É Z e W, tá? 1 meio e 2, Z e W. Vocês vão entender por quê. Então, olha só. 1 meio e 2. 2 ficou feio. Z e W, ok? Só que ele vai pedir aqui, ó, na função, ele vai pedir Z sobre 15. Z sobre 15 menos... Fiz errado, né? Esquece isso aqui. Vou botar aqui, ó. W sobre 8 menos Z sobre 15. Tá? O W é o 2. E o Z é 1 sobre 2. Tá? Vou apagar e vou fazer lá em cima de novo. Então ficou 2 oitavo, 1 meio sobre 15. Então, ó, 2 oitavo menos 1 meio sobre 15. E ele pergunta se isso é igual a 13 sobre 60. Igual, né? Vamos conferir. Então, vamos tirar o MMC, vamos botar de propósito 60, tá? Ó, dá para simplificar aqui por 2, né? De propósito, então vai ficar assim, 1 sobre 4, né? E você sabe que 15 vezes 4 é 60, logo 4 vezes 15 também é 60, né? Menos 1 meio, 15, aí vai multiplicar por 4. Se multiplicou por 4 embaixo, multiplica por 4 em cima, 15 embaixo, 15 em cima. Então ficou assim, 1 vezes 15, 15 sobre 60, menos 1 vezes 4, 4 dividido por 2, 2 sobre 60, né? 15 menos 2, 13 sobre 60, 13 sobre 60, certinho. Pode botar aqui certo. Professor, se eu fizer a conta com a letra B ali, ó, menos 2,2 terços, vai dar certo? Vai. Eu fiz uma vez e fiz errado, né? Você tem que notar que o Z e o W, eles estão numa ordem, e aqui no problema ele pede WZ, né? Você precisa inverter, lembrar disso que vai dar certo, ok? Então é isso, galerinha. Qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp. Até mais.